Deus quer falar ao seu coração, Deus quer falar ao meu coração, e é por isso que nós estamos aqui. Qual seria o objetivo de vir numa reunião dessa, numa quarta-feira à noite, se não fosse para encontrar o Criador do Universo? Aquele que tem acesso aos nossos corações, que conhece todas as informações que há dentro da nossa mente, dentro da nossa alma, e que sabe das necessidades mais profundas e urgentes do nosso ser. Então é muito bom estar aqui. Levante a sua Bíblia e diga comigo: esta é a minha Bíblia. Não, mas vocês estão desanimados demais, hein? Vamos lá, esta é a minha Bíblia. Eu sou tudo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. E eu posso tudo que ela diz que eu posso. Essa noite eu serei ensinado pela palavra de Deus. E eu digo com convicção: a minha mente está alerta e o meu coração está receptível, e eu nunca mais serei o mesmo. Amém, amém. Que bom. Então abra ali a sua Bíblia, o livro de Reis, segundo Reis. Se você está retomando a leitura da sua Bíblia ou não sabe, vá lá no índice e você vai seguindo ali no Velho Testamento, ache pela página e ache o capítulo 5 de 2 Reis. Vai estar escrito lá, 2 Reis. Capítulo 5. Isso, as crianças podem ir para a classinha. Obrigado, irmãos. 2 Reis, capítulo 5, a história de Naamã. Você sabe que nós estamos estudando aqui, começamos a campanha de 7 semanas sobre quando o milagre é a única solução. E às vezes é isso mesmo, né, irmãos? Quantas vezes você não vem da sua casa esperando um milagre, né, Dininha? Quantas vezes a gente não vem de casa, meu Deus, faça um milagre hoje na minha vida, eu faço um milagre hoje na vida daquela pessoa que eu amo. Nós vamos ler sobre Naamã, um homem que por baixo da armadura era um comandante leproso. Vamos ler a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso.
Naamã, porém, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chamaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como de uma criança, e ficou curado. Que maravilha, né, irmãos? Um grande milagre, e a única solução para aquele homem, de fato, era milagre. Essa é uma das histórias mais extraordinárias que a palavra de Deus nos traz, que mostra que a palavra de Deus mostra que Deus tem o poder de fazer o que nenhum homem pode fazer, e a esse Deus nós estamos servindo, e essa mensagem válida hoje para nós aqui. Naamã, como nós lemos, era um homem de grande prestígio, uma grande reputação em toda a sua terra, um grande comandante do exército, carregava um prestígio muito grande sobre o seu ofício, um grande líder. A sua armadura era a mais sofisticada de todas, a mais brilhante e a mais impressionante, como você vê aí uma ilustração. Ele era invejado pela sua grandeza, mas havia um segredo na vida de Naamã. Havia algo nele que o fazia envergonhar. Ele escondia algo terrível pelo qual sofria e se envergonhava. Por baixo de toda a aparência do grande status que ele teve, ele sofria de lepra, ou como conhecemos hoje, a doença de hanseníase, ou mal de Hansen. A lepra, meus queridos, é uma das doenças mais tristes e cruéis que já se viu. Ela lhe rouba a sensibilidade e a bênção da dor. Às vezes é difícil nós falarmos que a dor é uma bênção, né, doutora Elza? Mas se não fosse a dor, nós não buscaríamos socorro, não é? Então, a lepra rouba essa sensibilidade à dor. E a lepra mata sem qualquer dor. O portador dessa doença não sente dor quando se queima, ou quando se corta, ou mesmo quando se pisa em algo que o fere. A pessoa morre por causa da infecção causada pelo sofrimento, e é um processo lento, e degradante, e humilhante. E a pessoa não sente o ferimento, não busca o tratamento da infecção, e o caso vai só se agravando. É uma doença infecciosa terrível causada por uma bactéria, que naquele tempo não existia tratamento eficaz. Segundo as minhas pesquisas, hoje há uma vacina chamada MTD que mata a bactéria. Estou certo, né, doutora Elza? Então, há um tratamento. Me visitou há poucos dias uma senhora, diretora de escola, dizendo: olha, pastor, você sabia que eu estou com lepra? Aí a gente dá um passinho para trás assim, né, para o lado assim, né? É mesmo? Ela falou: não, mas fica tranquilo que eu já tomei a vacina e já está tudo sob controle. Então, graças a Deus, há o tratamento hoje, mas não havia o tratamento naquela época, e era só um milagre. Então, para o comandante Naamã, o milagre era a única solução. Vejamos algumas fotos de pessoas leprosas, para você ver a gravidade e a humilhação dessa doença. Aquele homem precisava da ajuda, e a ajuda do alto, a ajuda de Deus, porque nenhum médico especialista poderia sequer ajudá-lo. Isso, pode passar, meu querido. Deixa aí. Um dia, aquela garota israelita, a quem o exército havia capturado e levado como serva da esposa de Naamã, disse que em Samaria havia um profeta de Deus e que ele poderia curar. Naamã então mandou carta, o rei de Assíria mandou carta para o rei de Israel, e o rei se indignou, dizendo: acaso eu tenho poder? Mas Naamã, sabendo de tudo aquilo, disse: olha, fica tranquilo, que há profeta aqui, e o profeta aqui é o representante do Senhor. E Naamã mandou chamá-lo. Agora, é natural que aquele homem cheio de prestígio chegasse lá, esperasse que o profeta saísse, impusesse as mãos sobre ele e o curasse. O profeta nem lá foi. Ele
falou, não, o importante é você obedecer a palavra. E ele ficou indignado, queria ir embora, os seus oficiais o convenceram, já está aqui, se ele pedisse uma coisa mais difícil para ser curado, você não faria? É só entrar no rio e mergulhar 7 vezes. Ele falou, rapaz, você sabe que você tem razão. E ele foi, fez isso e experimentou. O milagre estava para acontecer. Quantas vezes nós não precisamos fazer isso na nossa vida, né? A gente fica assim, relutando, eu vou, eu não vou, eu vou crer, eu vou entregar minha vida ao Senhor, eu vou orar, eu vou confiar, mas é preciso entrarmos no rio da misericórdia de Deus e aguardarmos o que Ele irá fazer sobre a nossa vida. Imagina aquele comandante ter que tirar toda a sua armadura e revelar a sua lepra na frente de todos os seus oficiais. Que coisa difícil para ele, que coisa constrangedora. E você vê aí, eu imagino ele mergulhando devagar a primeira vez, pode passar, Jaqueline. Mergulhou a primeira vez, pode deixar aí. Levantava, olhava, esse profeta está de brincadeira comigo, não aconteceu nada. Segunda vez, a quinta vez, a sexta, se ele tivesse parado na sexta vez, ele não tinha experimentado o milagre de Deus pela obediência, mas quando ele mergulhou pela 7ª vez, ele foi totalmente curado. Irmãos, foi necessário humildade e obediência à palavra do profeta. Nós sabemos que todos os profetas do Velho Testamento apontam para o maior profeta, que é Jesus Cristo, o profeta maior, o Rei dos Reis. E hoje, é da mesma forma, quando nós obedecemos a palavra do Senhor Jesus, a cura para a nossa alma, a cura para a nossa vida. E às vezes ainda como bônus vem cura física para nós, cura de tantos problemas na nossa vida. Mas há algumas lições práticas aqui que eu gostaria de ver com você de forma bem sucinta. Mas antes nós precisamos responder a seguinte pergunta: qual que é, não aperta ainda não, qual que é a sua lepra? Por trás de todo o milagre da palavra de Deus há uma mensagem. O milagre aconteceu historicamente, o poder de Deus se manifestou historicamente, mas por trás de um milagre há uma mensagem maior. E nós sabemos que um leproso só podia ser curado pela intervenção divina, por um milagre. Meu querido, quantas coisas na sua vida, na minha, hoje só pode ter solução pelo milagre de Deus. O maior delas, o nosso pecado, a nossa tendência em fugir de Deus, e só o Senhor pode nos perdoar e nos purificar de tanta desobediência. Vamos ver então das primeiras lepras que há na vida do ser humano. Vamos abordar apenas algumas. Qual tem sido na sua vida a sua lepra? Existe a lepra da imoralidade, uma doença que anestesia a nossa consciência e não deixa que a gente sinta mais vergonha ou culpa da imoralidade. Você vai praticando, a sua consciência vai endurecendo, você vai ficando insensível, de repente vira um estilo de vida, a imoralidade. E essa lepra destrói tudo o que nós somos. Não sobra nada, vai arrancando pedaços da gente a cada dia. A gente abre uma concessão aqui, abre uma concessão ali, ela vai arrancando uns pedaços da gente, tirando a nossa sensibilidade, ao ponto de nós ouvirmos tantas pessoas, talvez você já ouviu, dizendo: eu já não mais me reconheço, eu não era assim. Quantas pessoas você já ouviu dizendo isso? Eu não era assim, olha a minha vida, a confusão que está. É exatamente por isso, a lepra foi tomando conta da imoralidade. Ou quem sabe você tem sofrido de uma segunda lepra, que é a lepra da indiferença das pessoas que sofrem à sua volta. Essa lepra nos faz insensíveis para as necessidades materiais dos pobres, quem sabe que precisa da sua ajuda. E nós ficamos tão acostumados, tão agradecidos com as grandes bênçãos que caem na nossa casa, sobre a nossa mesa todos os dias, que o nosso coração fica insensível. Eu vi uma ilustração outro dia dizendo, uma declaração dizendo, que se o nosso coração não chora mais pela dor do pobre, é porque nós viramos o lobo. Que o lobo não tem dó de nada, não é? O lobo não tem sensibilidade a nada. A presa, quanto mais debilitada, mais indiferente ele é, e ele ataca, ele não faz nada para ajudar. Há muitas pessoas, meus irmãos, nesse nosso mundo moderno, que têm sofrido também de severa lepra da desonestidade.
desonestidade no trabalho, desonestidade na escola, e essa é uma lepra terrível. Olha para o nosso governo e você vai ver. Eu vi uma declaração essa semana no jornal, um jornalista dizendo que o PT começou com presos políticos e hoje está se vendo com políticos sendo presos. A desonestidade se alastra pela nossa nação, e não só aqui, ao redor do mundo, mas essa desonestidade jamais deve vir pelas minhas mãos e pelas suas, que nós representamos a honestidade, nós representamos a ética do reino de Deus, e essa desonestidade, essa lepra, de fato, ela come a vida das pessoas, e os pedaços da sua vida vão caindo à vista de todos, mas essa pessoa ainda não sente nada e continua a enganar, a roubar, a trapacear, a mentir, para levar vantagem sobre tudo e sobre todos. Eu me lembro uma vez, vocês já ouviram essa ilustração 1 milhão de vezes, mas aquele gerente que recebeu, o funcionário que recebeu o telefonema, e o gerente disse, fala que eu não estou. Mentiras pequenas, assim, desonestidade. E o funcionário pegou o telefone e disse para ele, fala o senhor mesmo. E no momento que ele conversou, depois da conversa, ele foi dar uma dura no seu funcionário, e o seu funcionário disse, olha, se eu posso mentir por você, eu posso mentir para você. Você quer um funcionário assim? Então a lepra da desonestidade, se nós não rompemos com ela, ela vai comendo a nossa vida, e ela vai destruindo o nosso caráter, ao ponto de ninguém fazer nenhuma diferença entre o cristão e o não cristão. Essa lepra destrói a vida profissional, destrói o caráter cristão e a credibilidade do evangelho que nós proclamamos ter como regra e prática da nossa vida. É um outro tipo de lepra, irmãos, que eu acho que essa lepra é muito grave e que está acabando com muitos casamentos e relacionamentos, é a lepra da dureza de coração, da qual a maioria de nós homens sofremos em relação à nossa esposa. A lepra da dureza de coração. Essa lepra nos faz insensíveis às necessidades afetivas e emocionais da nossa esposa. Essa lepra nos faz insensíveis às observações que elas nos fazem com certa frequência, mas aquilo entra no ouvido e sai no outro. A lepra da dureza do coração, ela tem o potencial, se não tratada, de arrancar pedaços nos nossos relacionamentos e até mesmo destruir o nosso relacionamento. Talvez isso se aplique a algumas esposas. Quantos de nós aqui nessa noite não se encontram nessa situação de falta de entendimento, uma comunicação deficiente, nós não nos importamos com isso, e o abismo vai se abrindo e vai se abrindo, e nós dependemos do milagre de Deus, uma comunicação que falta palavras carinhosas, falta de perdão, a lepra da dureza do coração é uma coisa destruidora, avassaladora na vida de muitas famílias, e essa lepra está destruindo mais famílias do que nós podemos imaginar, mas a boa notícia é que não é tarde demais. Isso é uma grande notícia, não é tarde demais. Às vezes nós pensamos que está tudo acabado, não é verdade? Que o relacionamento chegou a um ponto de não retorno, não mais reconciliação, o nosso coração está tão insensível pela dureza, que nós não conseguimos ver mais quais os nossos erros, e muito menos qual é a saída. Então ficamos indiferentes, enquanto a nossa vida relacional em casa vai sendo destruída e nós não percebemos. E é exatamente a situação, nessa situação que nós precisamos de um milagre de Deus. Mas qual o milagre que você e eu precisamos? É que Deus nos faça novamente a sentir o que o nosso cônjuge precisa de nós. E não é fácil, né? Quantas vezes, quando nós vamos perceber, a história já está avançada. Mas é aí que Deus opera o milagre da graça dele e nos faz ver, graças a Deus, para que possamos retomar. Essa lepra, meu querido irmão, ela tem cura, graças a Deus, ela tem cura, se nós tratarmos. Às vezes você irá precisar ver um conselheiro matrimonial por 7 vezes, ou seja, desde que o número 7 na Bíblia tem um significado de totalidade, completude, por 7 vezes aqui eu quero dizer, se encontrarem com esse ou aquela conselheira matrimonial,
até o casal ver a lepra da dureza desaparecer, ou quem sabe um dos cônjuges. Porque tem casal que começa um acompanhamento, depois de uma semana desanima, fala, não, tá bom, já resolveu. Não, precisamos completar o ciclo. Se Naamã tivesse desistido na 6ª vez, ele tinha perdido a bênção. Nós precisamos mergulhar 7 vezes nas providências que Deus coloca na nossa vida, para curar aquilo que está precisando ser curado na nossa vida. Deus irá operar um milagre dentro do coração da pessoa que está sofrendo dessa lepra emocional, e vai convencer essa pessoa do seu erro. Deus trocará o nosso coração insensível por um coração mais quebrantado e humilde, que reconhece o seu estado e procura por socorro divino. E por último, quem sabe, hoje aqui, você esteja sofrendo da lepra da falta de fé, que para mim é a mais grave de todas. Pense um pouquinho sobre isso. Você se recusa a crer num Deus que quer restaurar a sua vida. Você não acredita que a situação pode ser restaurada, qualquer que seja ela. Não só no casamento, mas no trabalho, na sua vida física, sua vida emocional, sua vida espiritual, a sua vida moral. Você fala, não tem mais jeito, já está além daquilo que podia ser restaurado. Isso é a lepra da falta de fé na nossa vida. Porque Deus quer nos ver prosperar no trabalho e nos estudos, com honestidade e dedicação. Deus quer nos ver prosperar na nossa casa, nos relacionamentos familiares, com honestidade, dedicação e humildade. Mas quantas vezes nós nos recusamos a crer que Deus transformou o nosso cônjuge? Quantas vezes eu já vi isso, casais dizendo, não, você não mudou nada, você nunca vai mudar. Nem Deus pode mudar uma pessoa dessa. A lepra da falta de fé que o diabo ama ver nas nossas vidas. Você fala, ótimo, então eu já destruí o pilar central, que é a fé dessa pessoa de que Deus pode transformar. E a partir daí ela não vai fazer o menor esforço, então, para dar o passo que ela precisa dar e mergulhar 7 vezes na misericórdia de Deus, para que o milagre aconteça. Meus irmãos, a lepra da falta de fé faz com que grandes profissionais continuem no lamaçal da desonestidade, porque não creem que Deus pode transformar a sua vida, mas mediante a leitura da palavra e da oração. A lepra da falta de fé faz com que casamentos certos continuem a dar errado, por falta do casal crer que Deus ainda pode transformar o seu relacionamento já desgastado em algo novo e reavivado. A lepra da falta de fé nos faz, ou nos impede, ou nos faz ver Deus como um ser incompetente e indiferente aos nossos problemas. Quantas vezes na Escócia eu ia visitar, às vezes, um casal com problema, ele dizia, olha, Deus não está nem um pouco preocupado comigo, tem muitos problemas por aí precisando da ajuda dele. Por que ele vai se importar comigo? Ele se importa sim. E se nós cremos nisso, nós vamos vencer essa lepra da falta de fé. Porque essa lepra, meus irmãos, nos leva à morte espiritual, que nos faz duvidar de um Deus poderoso, cheio de bondade, e nos faz duvidar que Ele de fato se importa com a nossa condição. Ele quer nos ver limpos novamente. Então, Naamã fez tudo o que ele podia. O problema que eu vejo às vezes na nossa vida é que nós não fazemos tudo o que nós podemos. Nós queremos que Deus faça tudo. Não foi isso que Naamã queria? Eu quero que o profeta venha, eu quero que o profeta coloque a mão sobre mim, eu quero que o profeta ore sobre mim, e que ele declare a bênção sobre mim, e pronto, eu fico quieto. Não é isso que ele queria? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tomemos uma atitude. Deus quer ver movimento da nossa parte. O pastor Arnó tem falado muito essa questão de sermos movimento ou monumento. Deus não quer abençoar monumentos, Ele quer abençoar movimento, pessoas que se movem em direção ao milagre, à busca do milagre. Quantas vezes nós caímos em erros e não acreditamos que podemos nos levantar novamente? Eu já lidei com dezenas, se não centenas de pessoas desanimadas. Deus não vai me perdoar de novo, é demais. Eu avacalhei total a minha vida agora. Eles não conhecem o tamanho da misericórdia de Deus. Se você tem misericórdia para um homem que errou 100 ou 1000 vezes, imagina Deus, a grande compaixão que Ele tem.
A palavra de Deus diz que Ele não veio para aqueles que estão bem, Ele veio para aqueles que estão quebrados, moídos, estraçalhados. Ele veio para restaurar e achar aquele que estava perdido. Eu quero nessa noite, meu irmão, lhe dizer que não importa quantas vezes a vida ou as circunstâncias te nocautearam, não importa, levante de novo. Não interessa o quão coberto de lepra a sua vida esteja, em qualquer que seja a área, levante de novo. Faça como Naamã, caminhe, comece a entrar no rio dos milagres, da misericórdia de Deus. Deus viu a determinação e a obediência e a fé de Naamã, e Deus não o decepcionou. Qual é o medo nosso? Decepção, não é? Já tivemos decepção num relacionamento, decepcionamos a nós mesmos, e agora temos medo de Deus nos decepcionar. Então, eu vou ficar caladinho aqui, não vou falar nada com Deus, que vai ficar melhor. Não. Nós temos que tirar a nossa armadura, como Naamã teve que fazer. Temos que continuar a clamar a Deus pelo milagre e continuar a mergulhar no Jordão da misericórdia de Deus. Ele verá a sua determinação, o seu desejo de ser curado, de resolver a sua questão, de colocar a sua vida em ordem. E ele então virá ao seu encontro. Você se lembra daquele leproso que foi até Jesus? Ele chegou até Jesus, pode voltar minha querida. Ele chegou até Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes me curar. Jesus disse o quê? Eu quero, fica limpo. Imediatamente. Mas perceba que ele foi até o Senhor. Olha o movimento, ele se dirigiu até o Senhor. Naamã foi até as águas. O leproso foi até a água da vida. É o que nós temos que fazer, irmãos. Ir à água da vida, à fonte, aquele que tem a solução para a nossa sede, qualquer que seja ela. Por trás desses milagres históricos, eu disse a você, mais de uma vez, Deus quer nos ensinar que assim como a lepra só pode ser curada por Deus, da mesma forma, só Ele pode consertar a nossa vida. Não há defeito que Deus não conserte. Não há defeito que Deus não conserte. Absolutamente nenhum. Ele é o restaurador fiel. Ele quer nos tornar limpos. O leproso se apresentou a Jesus com uma oração de socorro. Se quiseres, Senhor, eu quero. Mas se o Senhor quiser, me ajude. E Jesus se mostrou que Ele quer. E nessa noite nós viemos nos apresentar diante de Jesus também. E pedir que Ele nos socorra e opere um milagre em nós. Eu não sei qual que é a sua necessidade. Eu sei da minha. Nós vamos colocar o nosso pé um após o outro, e vamos entrar no rio da misericórdia de Deus nessa noite. Nós vamos até a fonte de águas vivas, e vamos pedir: Senhor, essa é a minha lepra, essa é a minha necessidade, esse é o milagre que eu preciso. Nós vamos até o Senhor, pode passar. O seu trabalho é mergulhar no rio da misericórdia de Deus e se apresentar diante dele com os seus impossíveis. Naamã não deixou a lepra de fora e foi entrar na água. Naamã entrou com tudo que ele tinha. Não tinha como fazer isso. Não tem como a gente nos apresentarmos a Deus, a gente se apresentar a Deus e deixar os problemas para lá. Não, isso está intrínseco a nós, colado a nós, faz parte da nossa vida. Ele não vai te obrigar a fazer isso, meu querido. Ele não vai te obrigar a entrar no rio. Ele não vai te obrigar a fazer como aquele leproso que foi até os pés de Jesus, mas ele te convida: vinde a mim, eu vou te dar o descanso que você precisa. Eu quero te ajudar, eu quero te limpar. Ele está te observando e Ele está te esperando. O próximo, quando você fizer tudo o que estiver ao seu alcance, é aí que Deus manifestará a sua grandeza e poder. Aí Ele fará aquilo que está fora do seu alcance de fazer. Que Deus abençoe, seja qual for a situação, que Deus socorra. E aí que a transformação acontece, meus queridos. Nós damos os passos. Naamã foi até o rio. Ele mergulhou 7 vezes. Mas ele não podia fazer mais do que isso, podia?
Ele não podia fazer mais do que isso. O leproso foi até Jesus, ele não podia fazer mais do que isso. Ele se ajoelhou aos pés do Senhor e disse: eu quero, Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor vai me curar. E Jesus o curou. Quando você fizer tudo, vamos ler juntos? Quando você fizer tudo o que estiver ao seu alcance, então Deus se manifestará a sua grandeza e poder e fará tudo aquilo que não está ao seu alcance de fazer. E aí acontece o milagre. É isso que nós precisamos, quando o milagre é a única solução. É a transformação que você e eu tanto precisamos.